Inclusive, eu quero aproveitar para te perguntar, porque eu lembro que você falou numa das lives, se eu não me engano, você falou assim, poxa, é muito bom ter o nosso trabalho reconhecido pelos pacientes, né? Muitas das vezes a gente acha assim, poxa, mas será que o paciente vai pagar? E aí eu lembro que se contou uma história, você falou, fale um pouquinho sobre isso, sobre essa questão de como é que era antes, né, e como é que é agora, como é que você vê isso, o que que mudou na sua cabeça, como é que mudou em relação a isso na sua cabeça e na sua prática. Acho que é legal também falar sobre isso. Dessa, da parte de aparecer, acho que foi uma das coisas que eu falei no Instagram, né, para fazer essa parte, como se fosse, porque para mim parecia muito como se fosse uma propaganda, que eu estaria me autopromovendo ali no Instagram. Quando os primeiros pacientes começaram a dar aquele feedback, aquele resultado positivo, porque há 15 dias, mais ou menos, antes de entrar de recesso, um paciente foi para o consultório e levou no celular dele um print de uma das postagens que eu fiz, porque era com relação à constipação, e aí eu coloquei ali uma das escalas, que era o formatozinho do cocô, que daí podia dizer de acordo com cada formato, podia ser um problema diferente, ou um tratamento diferente. Então ele levou para mim a foto, ele fez, olha, eu vim porque eu vi essa foto no Instagram, aí ele fez, e o meu é dessa forma aqui, é o número 3. Ele fez, então eu já sei aqui que eu precisava aumentar a quantidade de água. Então, assim, eu acho isso interessante demais. Então, isso acaba que instiga você, né? Dá mais vontade ali de fazer. Então aí eu me pego todos os dias pensando em quais as principais dúvidas. Se eu fosse paciente, o que eu ia querer ver ali no Instagram? Porque eu acompanho outros médicos de outras especialidades também, e eu tiro as minhas dúvidas. Às vezes, ela tá falando sobre um assunto X, eu vou lá e leio, já tirou ali bastante dúvida para eu saber ali, será que eu preciso agora, é mais urgente eu procurar ou não um médico? Né? Então, todos os dias eu tô ali pensando em conteúdos, eu ando com o meu celular ali, as notas, anoto várias coisas que eu posso fazer de conteúdo interessante que eu possa ajudar. E eu acabo fazendo para mim, acabo fazendo para o marido, que ele é médico também. Então, assim, qual o conteúdo que o paciente dele gostaria de ver? Né? Então, eu vou lá e digo, faz uma postagem sobre isso, coloca aí que eu acho que os pacientes vão gostar de ver. E quanto mais feedback positivo a gente tem de paciente, tem colega mesmo que vai lá, Aline, que legal esse que você colocou aqui agora, né? E tem colega que reposta, acaba sendo ali uma parceria também. Eu trabalho muito com a parte da fisioterapia pélvica, então às vezes ela vê conteúdo meu que é interessante para os pacientes dela, ela reposta também. Os pacientes vêm, acabam seguindo porque acham interessante. Eu, quando vejo postagem dela com relação à minha especialidade, eu também reposto. Quando você vê que os pacientes gostam e são ajudados pelas suas postagens, aquelas que você faz, você começa a postar mais, né? Que antes eu ficava com vergonha de postar, e agora com Sim, esse feedback positivo deles, a gente fica com vontade de postar mais. show de bola, show de bola. E eu queria aproveitar essa sua fala para, na maioria das vezes, os colegas acham que o conteúdo ele tem que ser estritamente científico, ele tem que ser muito rebuscado, e a gente fala exatamente o contrário. E seu exemplo é maravilhoso nesse sentido, né? Está falando de um desenho. Quer uma coisa mais clara do que um desenho? Né? Então, a gente fala muito isso, né? A gente precisa, não só no marketing, mas na consulta também, mudar a chave, sair do med case e ir para o popular mesmo, né? Falar uma linguagem que o paciente entenda, porque a não ser que você esteja falando para outros médicos, né? Então, o que eu acho que acontece é porque a gente faz tanto seminário, a gente participa de tanto congresso que a gente acaba, o jargão médico fica impregnado na gente, né? Mas eu queria aproveitar essa tua fala para lembrar disso, né? Da importância da gente ter uma linguagem o mais simples possível, o mais clara possível. Desenhar é ótimo, né? Mas Então, até para o paciente se sentir à vontade também, né? De perguntar, mandar aquela sim, perguntinha ali no direct, pergunta quando você está falando mais próximo realmente do linguajar que ele entende. e falando de stories, eu acho que, por exemplo, qual o melhor conteúdo a postar? É uma das coisas que o Stories dá uma ferramenta maravilhosa, que é a caixinha de pergunta, né? Então, você bota lá, pessoal, o que você gostaria, sobre quais temas você gostaria que eu falasse? Você pode dar sugestões, né? Fazer uma enquetezinha lá e colocar,
opções para eles marcarem, pode deixar caixinha de pergunta para eles dizerem. Então, isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Uma outra coisa também é a própria consulta, como você falou, né? Pô, durante a consulta, se você está todo dia atendendo pessoas, as pessoas trazem as dúvidas, né? Então, cada dúvida daquela que a pessoa coloca para você na consulta é um potencial conteúdo que você pode fazer. E uma dica bônus em relação aos stories, por exemplo, você pode usar o stories como teste, né? Você pode, por exemplo, fazer um vídeo pequeno, por exemplo, você bota a caixinha de perguntas, as pessoas, no seu caso, elas podem pedir para você falar, doutora, fale sobre, sei lá, doença hemorroidária. E aí você faz um stories, né? Faz ali 1, 2 minutos, 3 até, um vídeo de até 3 minutos, e corta ele e bota nos stories lá, e você vai ver se as pessoas gostam. Se tiver um bom engajamento, esse vídeo vai pro feed. Tudo que for bom no stories, opa, as pessoas gostaram. Então, quando é como se fosse um teste, o stories, né? Você vê o que as pessoas gostam e aí você aprofunda lá pro feed, compartilha. Você pode até compartilhar, né? Tem a ferramenta de você compartilhar direto pro feed, mas você pode também criar um conteúdo mais denso, né? Mais aprofundado. Então, fica essa dica bônus aí. Aline, Um dos stories, só para deixar um dos stories que eu fiz, que eu acho que deu uma repercussão maior, foi falar de mito e verdade. Que a gente faz aquela pergunta, né, do mito ou da verdade, se é mito ou se é verdade. Ah, sentar em banco quente, pega hemorroida passa de um para o outro, né? Hemorroida sempre sangra. Então, assim, eu fazia aquele mito ou verdade e teve um engajamento muito legal, muito bom. E aí eles ficaram, acho que curiosos aí depois pela resposta que eu dei no outro dia, passou as 24 horas, eu comecei a dar as respostas e aí depois vinha ali no direct, eu não sabia que era assim mesmo, né? E ficou bem meio a meio. Você vê que realmente é uma dúvida que a maioria das pessoas, os pacientes, tinham realmente. Então, aí, por exemplo, esse conteúdo aí, por exemplo, Aline, já é um conteúdo. Se você viu que tem engajamento bom, já é um conteúdo que você pode produzir conteúdos mais estruturados, né, com ele.